Circle of Inevitability, capítulo 1093. Pontos-chave da atuação. No alto das camadas de nuvens, o cabideiro de madeira sob os pés de Lumian, queimando com uma chama azul-violeta, não se transformou rapidamente em cinzas. Era como um metal milagroso, verdadeiramente resistente ao calor, mantendo seu estado básico e rígido. Essa era uma habilidade que os caçadores possuíam desde o estágio de Cavaleiro de Ferro e Sangue, transformar objetos comuns em armas, transformando-os temporariamente em ferramentas letais. No nível angelical, Lumian agora podia fazer com que madeira, papel e materiais similares alcançassem temporariamente a força da espada da coragem, garantindo que não se dissolvessem instantaneamente sob as chamas adicionais e explosões internas, mantendo sua estabilidade mais fundamental. Isso permitiu que a bola de fogo de um caçador tivesse um transportador e desviasse parte da energia para acelerar constantemente, bombardeando a área-alvo a uma distância várias vezes maior que a velocidade do som. No estágio de Cavaleiro de Ferro e Sangue, esse alcance remoto era de 5 a 10 quilômetros. Para um feiticeiro do clima, chegava a centenas, ou até milhares de quilômetros. No entanto, isso não era muito útil em combate real. Mesmo que a arma que carregava a bola de fogo voasse rapidamente, adicionar uma distância extremamente longa ainda levaria um certo tempo para atingir a área-alvo. Sem mencionar anjos e santos, até mesmo Beyonders de sequência média com forte intuição espiritual conseguiam detectá-la com antecedência e escapar da área potencialmente coberta a tempo. O nível atual da névoa da guerra não pôde ser anexado e seguido. Lumian conseguia desviar uma pequena parte de sua psique para se fundir à bola de fogo ou à arma, permitindo que mudassem de direção. Mas tal operação, quando feita de muito longe, sempre carecia de precisão e, portanto, não conseguia atingir inimigos além de um certo nível. A maior utilidade de tal ataque era destruir alvos fixos. Para Lumian, era completamente incomparável aos ataques místicos de longo alcance desferidos através do mundo dos espelhos. Mas Lumian olhou para o cabideiro sob seus pés, brilhando intensamente como uma espada gigante, depois olhou para as nuvens brancas que se abriram e para a cidade abaixo, que parecia partículas de poeira, e ouviu o estrondo sônico que não conseguia alcançá-lo. Riu por dentro. Que legal! Sem considerar conspirações, um caçador deve ser arrogante. Caso contrário, como alguém provocaria os outros? Bum! Uma luz azul-violeta, com uma figura humana em pé sobre ela, atravessou rapidamente o céu, deixando para trás uma explosão que fez casas e vidros tremerem violentamente. Reticências. Ao lado de uma vila na encosta da montanha onde chovia torrencialmente. O rio já havia transbordado com água amarelada, avançando em direção à cidade não tão grande ao longe. Os moradores da cidade estavam ansiosos, temendo que as enchentes nas montanhas pudessem atingir seus lares e afetar seus espaços de moradia. Muitos moradores já haviam subido para o segundo andar ou para os telhados, pois a água que subia já havia ultrapassado seus joelhos e tentava arrombar suas portas. Ao verem as águas da enchente cada vez mais amarelas, os moradores experientes ficaram mais preocupados e não tinham para onde escapar. De repente, eles ouviram um forte estrondo e instintivamente olharam para cima, lançando seu olhar em direção ao céu. Eles então viram uma luz, azul-violeta, como um meteoro de fogo, pairando e parando entre as nuvens escuras em camadas, com o que parecia ser uma pessoa em pé no topo, uma figura alta com longos cabelos vermelhos sangue, embora distante. Essa pessoa, montada em uma espada flamejante, começou a se mover em meio ao crescente vapor de água branca e à densa chuva ao redor, com movimentos poderosos, tensos e frenéticos, com uma postura distorcida e misteriosa. Um ser divino dançando no céu.
Moradores das aldeias próximas e moradores da cidade ao longe de repente tiveram o mesmo pensamento. Isto é um ritual de oração para alguma existência. A dança ritual tornou-se cada vez mais intensa, e todos que viam a cena pareciam ouvir batidas fortes de tambores. À medida que a dança do ser divino progredia, a chuva diminuía gradualmente, e as nuvens escuras no céu alto se dispersavam uma a uma. No final, a tempestade parou completamente, e raios de sol brilhante brilharam sobre os moradores escondidos no segundo andar e nos telhados, e sobre os cidadãos preocupados que olhavam para a borda da montanha. O ser divino interrompeu a dança ritual, e a espada flamejante sob seus pés desapareceu. Com uma voz magnífica e complexa, ele proclamou aos humanos abaixo: meu nome. Familiar do rei do amarelo e do preto, sacerdote do clima e da peste, o corpo duplo que espalha a guerra e o caos. Entre aqueles nascidos e criados em sociedades religiosas, uma grande parcela instintivamente abaixou a cabeça e gritou em uníssono: louvado sejas, sacerdote do clima e da peste. Louvado sejas por afastares a calamidade. Quando essas pessoas levantaram a cabeça, o ser divino já havia desaparecido. Reticências. Traer, dentro da luxuosa vila. A figura de Lumian rapidamente apareceu em seu quarto. Ele sentiu claramente que sua poção do feiticeiro do clima havia sido um pouco digerida. O efeito desse ato foi muito mais forte do que mudar o clima extremo de 3 regiões imediatamente após seu avanço. Antes eu fazia boas ações silenciosamente, sem saber o que fazer, sem ter um feedback direcional claro. um feiticeiro do clima precisa deixar as pessoas saberem que é um feiticeiro, precisa ser visto ou compreendido, caso contrário, não é um ato bem-sucedido. As pessoas nessas 3 regiões provavelmente pensariam que era a proteção do deus da fé local, louvando esses deuses, não eu. Apenas uma pequena parcela poderia conectar as mudanças climáticas com a aparição anterior de uma bruxa. Não pode ser tão simples mudar o clima. Mesmo que não tenha um efeito substancial, o ritual deve estar lá. O público deve sentir que me esforcei muito para mudar o clima, caso contrário, eu estaria atuando como um deus do clima em vez de um feiticeiro do clima. Colocar o feiticeiro do clima como um sacerdote do clima deve ser suficiente. Além disso, um caçador representa o lado masculino inicial, robusto, altamente agressivo, frequentemente associado a algo extravagante. Olhando dessa forma, a arrogância e a ostentação de um caçador às vezes são uma conspiração, às vezes uma exigência de atuação. Combinando o feedback de 2 performances diferentes, Lumian captou vagamente um ponto-chave. A atuação de um feiticeiro do clima não pode ser discreta. Esconder-se nos bastidores praticando boas ações não é o estilo de um caçador. Além disso, embora o nome da sequência, Feiticeiro do Clima, não tivesse uma orientação clara para o bem ou para o mal, com base no fato de que o caminho do caçador representava a guerra e era um dos 2 componentes da calamidade, e inspirado em experiências anteriores de atuação da sequência. Lumian suspeitava que o princípio de atuação oculto poderia estar trazendo desastres ao mudar o clima. Causar desastre aos inimigos alterando o clima será um dos principais focos de atos futuros. Lumian assentiu pensativamente, sentindo-se um pouco decepcionado. Ele murmurou para si mesmo: nenhum acidente, nenhuma anomalia. Sua viagem extremamente extravagante desta vez foi em parte para satisfazer seus desejos internos normais, manter e expandir sua humanidade, e em parte para provocar arranjos ocultos do imperador de sangue Alista Tudor ou daquele anjo vermelho Médici. Infelizmente, sob o olhar do Senhor Tolo e como a situação não era caótica, nada aconteceu.
Todo caçador bem-sucedido era um conspirador qualificado e não seria capturado tão facilmente. Sentindo-se decepcionado, mas em condições muito melhores, Lumian saiu do quarto, pretendendo servir-se de um copo de absinto no andar de baixo. Franca ouviu o movimento e saiu de sua oficina. Ela deixou a face do arcano cair novamente no sono, retornando à bolsa do viajante. Olhando para Lumian, Franca perguntou com uma antecipação incomum: sua habilidade anterior de espadachim pode ser compartilhada? Espadachim? Embora Lumian estivesse na Cidade dos Sonhos há meio mês, sua exposição a informações não podia ser muito abrangente, então ele não estava familiarizado com esse termo um tanto específico. No entanto, ele rapidamente associou isso ao fato de seu cabideiro voar, com base no significado literal, e disse com um sorriso: entendi. Pode ser compartilhado. Ela é formada pela combinação da habilidade de transformar qualquer objeto em uma arma e da habilidade de manipular bolas de fogo. Embora eu só possa compartilhar uma habilidade com você por vez, elas não precisam ser usadas simultaneamente para completar a combinação. Os olhos de Franca brilharam cada vez mais. Posso tentar agora? Lumian não conseguiu conter o riso, claro, mas lembre-se, apenas num raio de 10 quilômetros. Itens armados não retornarão rapidamente ao normal e não serão danificados, mas quando você exceder a distância efetiva da equipe, perderá o controle da chama anexada. Franca ficou um pouco decepcionada, mas achou aceitável. Tudo bem, são 10 quilômetros. Ela pensou por um momento e acrescentou: para ir além de 10 quilômetros, você teria que ficar comigo, sem criar distância. Bem, você pode ficar na metade traseira da minha espada voadora. O líder de uma equipe de caçadores deve ser necessariamente um caçador, com o alcance de 10 quilômetros calculado a partir do seu centro. Se uma equipe tivesse mais de um caçador, apenas um liderava, o de sequência mais alta. Se houvesse mais de um membro de sequência mais alta, eles determinavam a superioridade por meio do combate. É isso mesmo, Lumian confirmou a declaração de Franca. O rosto de Franca se iluminou imediatamente. Vamos começar, primeiro dar uma volta rápida na faixa de 10 quilômetros. Então cavalgaremos espadas pelo céu, vamos levar Jena junto. No momento em que ela estava dizendo isso, Franca de repente sentiu algo e tirou um espelho de maquiagem do bolso escondido de sua roupa. Ela tirou-o enquanto dizia a Lumian: minha única subordinada enviou uma mensagem. Embora a Igreja da Doença tivesse vários padres e bispos, e o distrito comercial tivesse líderes de gangues à disposição de Franca, quem realmente os liderava, atribuía tarefas e recebia relatórios era principalmente Jena. A verdadeira subordinada de Franca era apenas uma pessoa, sua subordinada na seita das demônias, a bruxa Nicia, que era uma espiã no partido do imperador. Claro, Niceia agora era uma demônia do prazer. Fique alerta, alertou Lumian. Isso envolvia a seita das demônias e o mundo dos espelhos especial, então eles tinham que ser extremamente cuidadosos a partir de agora. Franca assentiu enquanto via uma luz na superfície do espelho se desdobrar em Inticiano. Louis Gustave desapareceu misteriosamente. Louis Gustave desapareceu misteriosamente. Franca estreitou os olhos. O líder do partido do imperador, o homem que planejava secretamente derrubar o governo atual, com alguma conexão com Roselle do Mundo Espelho, Louis Gustave, havia desaparecido misteriosamente? Ponto.